né, já está até gravando. Vocês estão vendo a minha tela? Uhum. Ok. Então, no exemplo da página 40, ele dá essas duas curvas, E e F, e pede para a gente calcular o índice de interseção dessas duas curvas na origem. Aí tem uma das propriedades do livro do Fulton, eu acho que é a quinta, ele diz o seguinte: se a gente tiver, assim, só para simplificar a notação, eu vou indicar o índice de interseção dessa maneira, tá? Só para ser mais curto. E numa das propriedades, o Fulton diz o seguinte: se a gente quer calcular o índice de interseção de duas curvas num ponto, ele vai ser sempre maior ou igual do que o produto das multiplicidades. E só vai ser igual se as duas curvas não tiverem tangentes em comum. Então, nesse caso aqui, se a gente olhar a multiplicidade do E no P, essa parcela aqui corresponde a uma coisa de grau 4, e a parte de menor grau vai ser composta por essas duas parcelas aqui, que é uma parte de grau 3. E se a gente for olhar a tangente, ela se fatora, eu posso colocar o y em evidência, e aqui vai ficar 3x ao quadrado menos y ao quadrado. E se eu for olhar no F, no ponto P, esse pedaço aqui vai me dar uma coisa de grau 6, e aqui vai aparecer uma parte de grau 4, que vai corresponder a essas direções tangentes. E aqui já está decomposto, né? Então, o y aqui, ele é uma direção tangente em comum, tanto a F quanto a P, ou tanto a E quanto a F no ponto P. Então, o que a gente sabe, a priori, por essa propriedade, é que o índice de interseção de E com F nesse ponto P vai ter que ser maior do que o produto das multiplicidades. No caso aqui é 3 vezes 4, dá 12. Mas como o índice ele é inteiro, então a gente sabe que o índice vai ser pelo menos 13, a priori. Mas a gente vai calcular isso daqui de fato. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. A propriedade 7 do Fulton diz que para eu calcular o índice de interseção de duas curvas, ele só depende do ideal gerado pelas duas curvas, né? Então, eu posso trocar o F que tem aqui e eu vou matar essa parte que tem grau 6 no F. Como? Eu vou pegar o x quadrado mais y quadrado, vou multiplicar pelo e vou pegar o F e subtrair esse pedaço. Tá bom? Quando eu faço isso, aqui vai ficar o E, sendo que essa parcela aqui vai embora, e agora vai ficar x quadrado mais y quadrado vezes 3x quadrado. Eu posso fatorar aqui, colocar o y em evidência só para simplificar, né? Então, eu posso colocar aqui, na verdade, 3x quadrado menos y quadrado e um y. E agora eu subtraio desse fator. Até aqui alguma dúvida? Isso teria que somar, não? Isso, mas quando eu faço o x2 com... isso aqui eu vou ter que simplificar. Só estou falando a priori, até o momento. Não, o que eu estou dizendo é que você fez uma subtração, né? F menos um produto, né? Isso, aí o x quadrado e y quadrado vezes esse vai dar x quadrado mais y quadrado ao cubo. Aí cancela com esse pedaço de baixo. Mas aí o que sobra tem que aparecer com sinal negativo. Isso. Ah, sim. Então aqui tem que
tem que vir um menos aqui, né? Isso, é. Uhum. Ok. Aí agora, observe que no segundo fator, quer dizer, nessa segunda curva aqui que apareceu, eu posso pôr o y em evidência. E usando aquela propriedade do que o índice de interseção do produto corresponde à soma dos índices de interseção, então aqui vai ficar o índice de interseção de E com Y no ponto P, e agora vai ficar E, vou colocar o menos aqui para dentro desse fator, então aqui vai ficar x² mais y², que multiplica y² menos 3x², e aqui vai ficar menos 4x² y, no ponto P. Tá bom? Uhum. Aí, o que eu observo é que esse índice de interseção aqui é fácil de calcular. E eu digo por quê. Se a gente for olhar para a expressão do E aqui, nessa expressão só vai ter um fator no qual o y não pode ser colocado em evidência, que é quando eu pego o quadrado de x², aqui, que vai ficar x². Todas as outras parcelas vão ter pelo menos um y. Então, esse meu E aqui, eu posso escrever de certa forma como sendo um x² mais um y vezes um certo polinômio que eu estou chamando de E1, que depende de x e y. Então, se eu usar a propriedade que o índice de interseção só depende do ideal, o ideal gerado por E e por Y é a mesma coisa que o ideal gerado por... Eu posso pegar o E e tirar o Y vezes o E1, que apareceu aqui, esse polinômio. E agora, quando eu faço isso aqui ficou só x². E usando aquela coisa que o índice de interseção ele é aditivo com respeito ao produto, isso daqui vai dar 4 vezes o índice de interseção de x com y no ponto P, e esse índice de interseção aqui é 1. Então, esse índice de interseção de E com y no ponto P vale 4. Tá bom? Então, agora, basta a gente calcular quanto é que vale esse segundo índice de interseção aqui que apareceu. Aí, como é que a gente vai fazer isso? Bem, como a gente viu, no E, na expressão do E, aparece um x². E bem aqui, se eu desenvolver... Deixa eu desenvolver essa expressão aqui para ficar mais fácil. Que vai ficar E, que vai ficar menos 3x², mais y², menos 2x², y², menos 4x², y. Então, como no E aparece um x², eu posso, se eu chamar esse polinômio que aparece aqui de f1, eu posso escrever esse índice de interseção como sendo o índice de interseção de E por o f1 mais 3 vezes o E. Como no E apareceu um x² e aqui está menos 3x², eu vou poder cancelar esse
esse fator aqui, essa parcela que tem x à quarta. E a vantagem disso é porque depois que eu matar isso, eu vou ficar com uma coisa que eu vou poder colocar o y em evidência. E aí eu vou repetindo o processo. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu estou com a tela cheia? Sim, sim, estamos ouvindo, sim. Ah, tá bom. Então aqui vai ficar o E. Deixa eu escrever a fórmula explícita do E, só para eu poder somar e ficar mais fácil. Então ficava x² mais y² ao quadrado, então fica x à quarta, mais 2x² y² mais y à quarta, mais 3x² y menos y ao cubo. Então, se eu somar com 3e aqui, o x à quarta morre. Aqui vai ficar um y à quarta mais 3y à quarta. Então, vai ficar um 4y². Aqui tem menos 2x² y². Aqui tem 2, mas vai ficar com 6. Então, dá 4. Não é? Ou eu estou falando besteira? Não, tá certo? Vai ficar um 4x² y². E aqui já foi. Aqui vai ficar 9x² y menos 4 vai ficar 5. E vai ficar menos 3y ao cubo. Isso no ponto P. Aí, novamente, eu vou poder colocar o y em evidência. Então, isso vai ser o índice de interseção de E com y no ponto P, somado com o índice de interseção de E. E aqui vai aparecer 4y ao cubo, mais 4x² y, mais 5x ao quadrado, menos 3y². Isso no ponto P. Então, esse índice aqui a gente já calculou, deu 4. E esse índice aqui, agora, a vantagem da gente ter feito isso, é porque quando eu olho para o E, que está aqui, quem comanda as direções tangentes são esse fator. Isso aqui é y vezes 3x² menos y². E agora, quem comanda as direções tangentes da outra curva, que eu estou calculando o índice de interseção, é isso daqui. Então, agora, essas duas curvas, o E e esse daqui que eu vou chamar tudo isso de F2, o E e o F2 não têm tangentes em comum. Então, usando aquela propriedade, isso daqui vai ser exatamente o produto das multiplicidades. Aqui a multiplicidade é 3 e do F2 é 2. Então, esse segundo índice contabilizou 10. Mas aí, como eu tinha esse primeiro aqui, que dava 4, então a gente pode concluir, se eu for calcular o índice de interseção de E com F no ponto P, isso vai dar 14. Ok, muito bom. Alguma dúvida, pessoal? Então, é isso, né? Não é tão difícil assim, na verdade, né? Acaba virando um pouco de visão euclidiana, né? Tá? A única questão, no final, é que, às vezes, você, né? Quer justamente empregar isso, né? Que as retas tangentes são distintas, né? Então, você tem que comparar dois polinômios, né? Que são homogêneos, tá? Em duas variáveis, e quer ver que eles não têm um fator em comum. Tá? Como é homogêneo, né, você pode deshomogeneizar, ver se o fator em comum existe na deshomogeneização, que é fazer um x igual a 1 ou y igual a 1. Tá? E se não tiver um fator em comum, que você pode, né, determinar utilizando resultante, se você quiser. Tá?
Então, ou seja, é efetivo, né, o procedimento. Você não precisa calcular raízes, tá, para ver que dois polinômios têm um fator em comum. Tá? Então é isso. Né? Mais alguma pergunta? Então, vou compartilhar a tela agora, para a gente continuar a nossa aula. Okay. Deixa eu botar o livro. Aqui, pronto. Ok. Só um momentinho, desculpe aí. Tá? Bom, a gente terminou, né, esse capítulo. Tá? Tem esse exercício, né, que eu passei para vocês, 3.24, tá? E a gente já comentou, né, nas outras aplicações e o Gilson apresentou esse exemplo. Tá? Nos problemas, né, tem um problema aqui estrelado, tá? Que é o caso da reta sectangente à curva no ponto P, se a sua, né, seu índice de interseção, né, o número de interseção com F, né, for maior do que a multiplicidade, né? Ou seja, isso aí é bem claro, por quê? Porque na reta, a reta tangente a L no ponto P é justamente L. Tá? Então, e o F, e essa reta vai ser tangente à curva F, né? Se for uma das retas tangentes, né? Essa é a ideia, né? Tá? Então, e se é uma das retas tangentes, então existe, né, aquela coincidência e pela propriedade, acho que é 5, né, o número de interseção tem que ser maior do que a multiplicidade. Eu não sei somente C. Então, essa é uma das ideias, né, para determinar as retas tangentes, né, teoricamente, né, tá? Se você tem uma reta, né, e calcula o número de interseção, isso vai dar a multiplicidade, né, para quase todas as retas, mas se a reta for uma reta tangente, vai dar maior do que a multiplicidade. Tá? Quanto maior, aí vai variar terrivelmente, na verdade, né? Vai depender dos outros termos da expressão do F. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa, além do 3.24, só que bem mais para frente. Ok, alguma dúvida sobre esse capítulo? Então, agora a gente vai colocar os pontos no infinito. Essa é a ideia da variedade projetiva. Tá? Então, né, como ele diz aí, né, logo no primeiro parágrafo, né, suponhamos que a gente quer estudar, né, os pontos de interseção de duas curvas. Né? Uma delas está aí, y² x ao quadrado mais 1, e a outra é uma reta que passa pela origem, né, y igual a alfa x, tá? Onde o alfa está variando. Tá? Quando o alfa não é mais ou menos 1, né, tá? Talvez a gente possa fazer essa figura, não, acho que vai ser muito ruim de fazer figura, tá? Mas é simplesmente substituir, né? Tá? Então, quando y igual a alfa x, deixa eu escrever aqui, né? Tá? Você simplesmente substitui, né? Então, você vai ter essa equação aqui, tá? Ou seja, tá? Que alfa ao quadrado menos 1 e x ao quadrado é igual a 1, tá? E aí você vê que isso aqui tem solução, tem duas soluções. Se o alfa ao quadrado é diferente de 1, ou seja, alfa é diferente de mais ou menos 1. Tá? E quando o alfa é igual a menos 1, né, não tem interseção, né? Porque 0 vezes, né, x ao quadrado não pode ser igual a 1. Tá? Mas o que a gente observa, tá, é que a curva é assintótica, né, à reta, né? Porque, né, ou seja, quando x vai para infinito, tá? Se y ao quadrado, escrever desse lado, é igual a x ao quadrado mais 1, então y ao quadrado sobre x ao quadrado igual a 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Tá? Então, né, quando x vai para infinito, tá? Você tem duas direções, tá? Que é y sobre x igual a 1 e y igual a menos 1 sobre x. Tá? Então, se você desenhar a figura, eu sou péssimo em desenhar a figura, mas vamos tentar, tá? Vai ser uma situação, né? Isso aqui é uma hipérbole, né? Então vai ser essa situação, tá? Em que você tem, né, a reta y igual a x, a reta igual a y menos x, tá?
e está tudo... bom, na verdade, né, você vai ter essas direções tangentes, né, provavelmente do outro lado também, tá? Que são, né, as retas assíntotas, né? Ou seja, é como se, né, essas duas curvas, né, tá, a reta y igual a x e a outra curva, y² igual a x² mais 1, né, elas, né, se intersectariam, né, se você pudesse, né, ir até o fim, né, digamos assim, ir até o infinito. Tá? Então, o que a gente vai fazer é acrescentar esses pontos no infinito, tá? E argumentar que essas duas curvas se intersectam lá, tá? E vão se intersectar em dois pontos, que são duas retas assíntotas, e esses dois pontos são, né, os dois pontos, né, tá, para onde essa interseção, né, com y igual a alfa x, né, talvez eu ampliar essa figurinha aqui, botar de outra cor, né, tá, você tem aqui a y igual a alfa x, tá, que se intersecta, quando a gente amplia fica ruim, né, y igual a alfa x, que se intersecta em dois pontos, tá? E à medida, né, que esses dois pontos, né, o alfa está convergindo para 1 ou menos 1, esses dois pontos estão indo para o infinito, né? Claramente. Então, a gente quer que esse ponto no infinito, tá, pertença, tá, à interseção das duas curvas. Tá? Você vê que esses dois pontos que eu desenhei aí, na verdade, né, eles estão, né, caminhando, se aproximando da mesma reta. Né? Quando o alfa vai para 1, eles vão se aproximar da reta y igual a x. Tá? Então, né, o que está acontecendo é que é o mesmo ponto, né? A gente, né, não vai distinguir. Tá? Aqui a gente está distinguindo porque está em R2, então a gente, né, tem positivo, negativo, mas no corpo algebricamente fechado não tem. O que a gente vai argumentar, né, é que elas vão se intersectar no infinito, y² igual a x² mais 1 e y igual a x, com multiplicidade 2, com número de interseção igual a 2. Tá? Mas essa é a ideia do espaço projetivo, de acrescentar, né, esses pontos no infinito e permitir que duas curvas, né, que tenham assíntotas, né, iguais se intersectem. E ele dá, né, a forma de fazer isso daqui, tá? A ideia é identificar, né, cada ponto, tá? Com um ponto, né, na verdade, no plano, tá? Mas com a altura 1, tá? E o que acontece é que cada ponto xy1 vai determinar uma reta, a reta que passa pela origem, e xy1. Tá? Então, toda reta que passa pela origem, tá? Exceto aquelas que estão no plano z igual a zero, corresponde a um tal ponto. Tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está identificando, né, o plano, né, dos pontos x, y, tá, com, né, um subconjunto das retas que passam pela origem. São as retas que passam, né, por um ponto x, y1, ou seja, as retas que não estão no plano z igual a zero. Então, a ideia é acrescentar, né, essas retas que estão no plano z igual a zero, né, como se fosse a reta no infinito. Tá? Então, deixa eu tentar ver se eu faço uma figurinha, né, no outro PDF, tá? Para a gente entender o que está acontecendo melhor. Então, aqui a gente tem, né, o nosso espaço. Tá? Aqui eu tenho, né, eu vou pegar um ponto 001 aqui, né, então você tem um plano. Né? Então, esse daqui é o plano z igual a 1. Tá? E aí você tem as suas retas. Tá? Toda reta que não está no plano z igual a zero, tá? Ela tem que se intersectar com esse plano. Né? Tá? Esse ponto, tá, vai ser um ponto de coordenadas, tá? XY1. Né? Onde esse XY é a projeção, né? Tá? É a projeção, né, em z igual a zero. Tá? Então, como eu falei, né, existe essa identificação. Tá? Todo ponto, né, do XY corresponde a um ponto XY1 de forma única, e todo ponto XY1 corresponde a uma única reta, tá? Que não está em z igual a zero. Tá? Agora, se você pega aquela figurinha que a gente fez, né,
e desenha essa figurinha no plano z igual a 1, o que está acontecendo, né? Tá? Então, né, aqui, digamos, você tem a reta y igual a x, tá? Agora é a reta y igual a x e z igual a 1, tá? E aí você tem aquela outra curva, tá? Que é assintótica, né? A essa daqui, à medida que, né, que o x e o y estão indo para o infinito, tá? Então, o que acontece, né? Se eu desenhar essas retas, tá? Passando por esses pontos, né? Digamos, pelos pontos da reta, tá? E eu for seguir, né, até o infinito, tá? O que vai acontecer é que essa reta vai ter inclinação cada vez menor, tá? E aí ela vai, né, em um determinado ponto, tá, ficar tão baixa, né, que você, no limite, você pode pensar que ela está convergindo, tá, para uma reta aqui embaixo, no plano z igual a zero. Que reta é essa? Tá? Bom, né? Você tem que todas essas retas aí estão no plano gerado por essa reta, tá? A reta y igual a x e z igual a 1, tá? Então, né, no limite, tá? Ainda vai estar contido nesse plano, né, gerado por essa reta e pela origem, ou seja, vai ser a reta aqui embaixo, y igual a x, né? Mais z igual a zero. Tá? Tudo bem? Talvez o desenho não esteja muito bonito, mas acho que está, né? Eu fiz passar pela origem, né? Tá? E a mesma coisa, na verdade, né? Se você agora pega, né, as retas tangentes, né? Passando, quer dizer, desculpa, as retas que passam pela origem para um ponto dessa outra curva. Tá? Elas não vão estar, né, num plano, mas à medida, né, que estão se aproximando, elas têm o mesmo limite, tá? Aqui embaixo, que vai ser essa reta que eu desenhei aqui embaixo. Tá? Então, né, os pontos, tá, quando você passa o limite, né, eles não vão convergir para nada, né, porque vão continuar indo para o infinito. Tá? Mas as retas, elas convergem. Elas convergem para as retas, né, para duas, né, para retas no plano, tá? E são iguais os pontos. Tá? Então, essa ideia de acrescentar, né, as retas, né, pode fazer funcionar, né, porque você pode calcular o limite. Tá? E o que a gente está vendo aqui é que nessas retas que a gente vê que estão quase, essas duas curvas que estão quase se interceptando, na verdade, né, se você quiser acrescentar um ponto no infinito, vai ser uma reta, né, e vai ser uma reta no plano, tá, e é a mesma reta. Tá? Então, né, se você acrescenta o ponto no infinito dessa forma, você vai ver a mesma reta. Alguma dúvida sobre a figura? Deixa eu voltar para o livro, então. Tá? O livro ele é mais algébrico, né? Tem menos figuras, mas essa é a ideia, tá? Que toda reta que passa pela origem, tá? Exceto aquelas que estão no plano z igual a zero, corresponde a um único ponto, tá? E essas outras retas, tá? Passando no plano, vão ser pensadas como pontos no infinito, tá? Como eu falei, a gente vai trocar, né, o plano, tá? Vai pensar ele como um conjunto de retas, tá? Então, os pontos do plano correspondem a um subconjunto do conjunto de todas as retas, tá? E se você quiser olhar para o conjunto de todas as retas, não só em A3, que é o caso aqui, mas em AN mais 1, né, 1 a mais, tá? Isso é o espaço projetivo. Então, essa é a definição, pega um corpo qualquer, o espaço projetivo, né, denotado por PN, por P para projetivo, é o conjunto de todas as retas que passam pela origem, né, no espaço de AN mais 1. Tá? A gente baixa o índice, porque a ideia é que esse PN é uma compactificação do AN. Tá? E como que a gente coloca coordenadas? Né? Que a gente está pensando algebricamente, a gente precisa colocar coordenadas. Né? Tá? Então, a ideia é que cada ponto x, tá, uma n mais 1 upla, que é diferente de zero, determina uma reta. Tá? E uma única tal reta, que é a reta que passa pela origem por x1, xn mais 1, está aqui a descrição dela. Tá? São os múltiplos, né, desse x1, xn mais 1. Ele é o gerador. Né? Se você quiser,
né, ao invés de falar de retas pela origem, a gente está olhando para subespaços de dimensão 1, subespaços vetoriais. Né? E 2 tais pontos vão dar a mesma reta, C e somente C, tá? Eles são equivalentes no sentido, né, que existe um lambda tal que todas as coordenadas, né, são o mesmo múltiplo dessa. Tá? Tá certo? Ou seja, quando, né, o y for um outro ponto diferente de zero na mesma reta. Tá? Vai gerar a mesma reta. Então, a ideia é pensar no PN como, né, o conjunto das classes de equivalência de pontos aqui. Estou excluindo o zero, porque, né, isso não depende de uma reta. Eu vou ter que interromper um pouquinho, gente. Desculpem, mas é uma mensagem que eu tenho que apanhar. Só um momentinho, tá? Ok, gente, estou de volta. Me desculpem. Vamos lá. Então, como eu falei, né, a gente vai identificar o PN com essa classe de equivalência de pontos. Tá? E aqui a gente está algébrico novamente. Tá? A gente vai chamar esses elementos, que são retas, né, mas vamos chamar de pontos. Tá? Então, pensando na classe de equivalência, né, nesse conjunto. Tá? E no ponto, né, é determinado por x1 até xn mais 1. Né? Tá? A gente vai dizer que x1 até xn mais 1 são coordenadas homogêneas para P. Não são únicas. Né? Tá? Se multiplicar, né, por lambda diferente de zero, cada um dos x's ainda tem um outro, né, outro conjunto de coordenadas homogêneas para P. Tá? Uma notação que a gente emprega, né, frequentemente é essa daqui, com 2 pontos, tá? Para indicar, né, que a gente não está olhando somente para esse elemento, mas para toda a classe dele. Tá? Todos os elementos que são múltiplos diferentes de zero dele.
Essa notação, né, como ele falou aqui, tá, é uma notação, né, que a gente frequentemente também usa para divisão, né, tá? E a observação dele é justamente isso, né, que são os quocientes xj sobre xi que estão definidos, tá? Se você multiplica por lambda, tá, xj e xi, né, o quociente não muda, né? Claro que só faz sentido quando xi é diferente de zero, né? E, felizmente, um dos xis é diferente de zero, né? O ponto, né, x1 até xn mais 1 não é a origem, tá? Então, né, você pode olhar para esses quocientes apenas, né, você tem que saber qual coordenada que é diferente de zero para tomar os quocientes corretos, tá? Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. De qualquer forma, tá? Esses quocientes estão bem definidos. São as inclinações, né, as várias inclinações da reta, né? Bom, como eu falei, então, tudo vai depender de qual coordenada é diferente de zero. Então, a gente pode olhar para o subconjunto, né, o I, né, onde a iésima coordenada é diferente de zero. Tá? Cada P pertence ao I, pode ser escrito unicamente da seguinte forma, quando a iésima coordenada é igual a 1. Tá? Porque basta dividir, né, a x iésima, qualquer que seja que você pegue, né, pelo xi, tá? Para obter, tá, um cara, né, que tenha essas coordenadas, né, dessa forma, e aí os xi são únicos, né, porque os quocientes são únicos. Então, nesse caso, a gente diz que essas coordenadas aqui são as coordenadas não homogêneas do ponto P com respeito ao I. É claro que o ponto P pode pertencer a vários UIs, né? Então, aqui a gente está, né, escolhendo, né, um UI, né, para o qual o ponto P pertence. E aí a gente tem uma abjeção, tá? Que leva, né, claro, a 1 até a n, tá? No ponto, né? Tá? Mesma coisa lá de cima, né? No ponto, né? Isso dá uma abjeção entre os pontos de AN e os pontos de UI, tá? Se lembra, né, como a gente fez, né? Que a gente, né? Na nossa descrição geométrica, né? Que a gente pegava os pontos de interseção da reta, né? Com um plano, né? Z igual a 1, né? Então, esse daqui é o ponto de interseção da reta, tá? No plano, né, x igual a 1. Tá? Então, a gente não precisa só olhar para o plano, né, para a última coordenada igual a 1. Podemos olhar para, né, vários planos, né, dentro de AN mais 1, tá? Hiperplanos, né? Tá? E entender, na verdade, esse espaço projetivo, PN, como sendo, né, um AN, né, com mais pontos acrescentados, tá? Numa espécie de compactificação, já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? E esse acréscimo, né, é dado por esse φi, né? Ou seja, o φi é a forma de colocar o AN dentro do I, pegando a última, né, a iésima coordenada igual a 1. Então, dessa forma, a gente vê o AN dentro do PN, mas o PN tem mais pontos. Na verdade, né, essa é uma cobertura, porque alguma coordenada é diferente de zero, tá? Então, o PN é coberto por N mais 1 conjuntos que, né, parecem com, né, espaços afins. Tá? A gente vai, né, mais para frente colocar uma geometria e tudo mais e vai dizer que esses φs são, na verdade, isomorfismos. Na verdade, né, ou seja, aqui a gente está escolhendo coordenadas, né, porque a gente está olhando para n mais 1, tá? Mas não tem, né, problema nenhum, na verdade, em você fazer isso para um espaço vetorial qualquer. Pega um espaço vetorial qualquer, vê e olha para os subespaços de dimensão 1 desse espaço. Tá? E o espaço projetivo associado a esse espaço vetorial é o conjunto desses subespaços de dimensão 1. Então, na verdade, né, você pode colocar coordenadas, né? Basta escolher uma base para o seu espaço, tá? Que é o que a gente faz quando a gente essencialmente escreve o AN mais 1K, né? Que é o K elevado a N mais 1, conjunto das N mais 1 uplas. Tá? Então, assim, na verdade, você pode colocar, né, esses UIs, né, podem ser qualquer coisa, digamos assim, né? Tá? Existe uma certa homogeneidade ali. Tá? Mas quando a gente fixa coordenadas, você tem esses UIs, tá? E você tem o último, tá? Que é o N mais 1. Como ele falou, é por conveniência que a gente vai se concentrar muito nele, tá?
mas mais para frente a gente vai ver esse n mais 1 surgindo, né, de várias formas. Tá? E aí a gente olha para o h infinito, tá? Que é, né, o xn mais 1 igual a zero. Né? Então, é aquele z igual a zero. Né? Ou seja, tá? São as retas que estão, né, no plano z igual a zero, no hiperplano xn mais 1 igual a zero aqui. Né? Esse h infinito é chamado hiperplano do PN no infinito. Tá? Ele parametriza os pontos que a gente vai, né, olhar como sendo pontos no infinito. E aí você tem uma correspondência natural, tá, entre esse ponto aqui no infinito, tá, e esse ponto aqui em Pn-1. Tá? Você vê que realmente corresponde, né? Se multiplica por lambda, não muda nada. Tá? Então, você tem que o h infinito pode ser identificado com Pn-1. Então, a gente tem essa decomposição. Tá? O Pn é o An mais 1 união Pn-1. Tá? E a gente pode seguir dessa forma. Né? O Pn-1 é o An-1 união Pn-2 e por aí fora. Tá? Então, existe uma estratificação do Pn, tá? Em espaços afins de dimensão n, n-1, n-2, etc. Então, aqui são alguns exemplos, né? P0K, né? São subespaços de dimensão 1 de K, que é o próprio K, ou seja, é um ponto, né? Só tem uma reta. P1K, né, em termos de coordenadas, né, ou, né, dado por duas coordenadas, é x 2.1, união, tá, um único, né, uma única reta, né, na verdade, né, que está, né, para a última coordenada igual a zero, que passa pelo ponto 1, 0, né? Tá? Então, se vocês pensarem no plano, é isso, né? Tá? Então, P1K é igual a isso. Tá? Note que... como que eu vou dizer isso? Não, é isso. É somente isso. Tá? É o x1, né? Tá? Que corresponde, então, né, ao A1, né? O A1 de K, tá? A reta fim, e como um único ponto no infinito. Tá? Não, o que eu ia dizer é o seguinte, né? Ou seja, quando K igual aos complexos, tá? O A1 de C, né? Ele pode ser, né? Né, igual a C, né? E o C igual ao R2, né? Na nossa descrição usual, né? Tá? Então, aqui você tem o R2, tá? E aí você tem, tá, os seus pontos, né? Tá certo? Os pontos de C são pontos de R2. Né? O R2, naturalmente, né, assim, né, se a gente olha, né, nas retas de R2, tá, elas têm direções variadas, né? A gente pensaria, né, que se você está pegando um ponto indo para o infinito nessa reta, né, que ele vai ir para um ponto diferente desse ponto daqui indo para o infinito. Tá? Ou seja, que se a gente fosse compactificar o R2, a gente teria que acrescentar mais de um ponto. Tá? Mas não é o que a gente está fazendo, a gente está compactificando o C, os complexos. Né? Tá? Então, na verdade, a descrição mais apta vem a ver com a projeção estereográfica. Quando você tem a esfera, tá? E você pega o ponto, né, no infinito, tá? E você identifica cada ponto, né, da esfera com um ponto do plano, exceto a própria origem. Né? Então, na verdade, a compactificação do plano que a gente tem aqui, tá? Né, com essa identificação, a gente pode pensar que a gente está compactificando a esfera menos um ponto, acrescentando aquele ponto. Tá? Essa é a descrição, né, na verdade, que a gente tem aqui. A gente acrescenta um ponto apenas. Tá? Tá? Então, isso é P1 de K. Tá? P2 de K está aqui, né? Tá? Ele descreveu o infinito, né? Tá? X, Y, né? E aí, no caso, ele diz que é uma reta no infinito, né? Porque o P1, né? A gente vai chamar o P1 de reta projetiva, e P2 é o plano projetivo. Um outro exemplo é essa reta aqui, y igual a mx mais b. Tá? Então, a gente faz aquela identificação, né, do A2 com o 3. Tá? Então, né, os pontos na reta vão corresponder a esses pontos, x, y, z, né, tal que o quociente, né, ou seja, se faz z igual a 1, né, você tem que reobter a equação de cima. Tá? Né, que é a deshomogeneização, né, que a gente vai lidando. Né? Você faz z igual a 1, você obtém isso aqui. Ou, de outra forma, o que você tem aqui é uma equação que relaciona y sobre z com x sobre z, que é exatamente essa daqui de cima. Tá?
Mas é claro que eu preciso do z ser diferente de zero. Né? Tá? Então, isso é um conjunto de pontos em P2, tá? Mas não é dado por uma única equação, por causa desse z diferente de zero. Tá? Mas aí você pode, né, esquecer esse z diferente de zero e olhar para esse conjunto daqui, que vai incluir também o z igual a zero, mas quando z igual a zero, y sobre x igual a m. Tá? Então, é um único ponto. Tá? Ou seja, né, a sua reta vai corresponder, né, a isso daqui, que a gente vai chamar de uma reta, né, no plano projetivo, tá? Menos um ponto, que é o ponto, né, no infinito. Né? Digamos, quando essa reta intersecta, tá, o plano z igual a zero. Então, o que ele está dizendo é que todas as retas com a mesma inclinação, tá, não importa, né, o b, mas importa o m, vão passar pelo mesmo ponto. Tá? Então, o que ele está dizendo é que se no plano a gente tem retas, né, que são paralelas, tá? Quando a gente, né, olha elas projetivamente, elas vão se intersectar. Tá? Exatamente nesse ponto aqui, 1m0. E aqui ele olha para a curva, né? Ele tinha um exemplo logo quando começou, que eram retas e curvas, né? Tá? Então, é essa curva aqui, y igual a quadrado x ao quadrado mais 1. Tá? É um conjunto no plano. Ele vai olhar para o conjunto correspondente P2. Tá? E a ideia, né, é justamente olhar para as frações, y sobre z, x sobre z, e homogeneizar, né? Ou seja, livrar-se, né, do z no denominador. Né? Você lembra que é exatamente esse o processo de homogeneização, né? Troca y pelas quocientes, y sobre z, x sobre z, e aí busca limpar o denominador. Tá? Então, se a gente olha para, tá, o conjunto de pontos de P2 que satisfaz essa equação, tá, e observe que essa equação é satisfeita, se ela é satisfeita por x, y, z, ela também é satisfeita por lambda x, lambda y e lambda z, então está bem definida, né, digamos assim, tá? Mas esse conjunto aqui dos pontos satisfazendo isso, bom, tá? Para z diferente de zero é a curva, tá? E para z igual a zero, que é a interseção com h infinito, você tem dois pontos, porque y ao quadrado igual a x ao quadrado, pode ser y igual a x ou y igual a menos x. Tá? Então, você tem esses dois pontos aqui. Tá? Tá certo? Então, você tem, né, essa curva, né, tem dois pontos no infinito, tá? E esses são os pontos onde a reta, né, essa reta y igual a x e y igual a menos x intersectam no infinito, né? Tá? Porque a gente já viu que y igual a x vai passar por, né, aqui em cima, né, por 1, 1, 0, e y igual a menos x por 1, menos 1, 0. Né? Então, quando você, né, acrescenta, né, compactifica, digamos, a curva, né, tá? Olha para a equação homogeneizada, tá? E o conjunto que isso descreve em P2, você tem dois pontos a mais na curva, e esses dois pontos vão ser pontos de interseção do mesmo procedimento que você fez em 3 para as retas. Alguma dúvida até aqui? Ok, tá? Então, né, 4.1, né, só uma besteirinha, problema 4.2, tá? Se você tem um polinômio, né, tá? Ele está assumindo aí no corpo infinito, né, tá? Daqui a pouquinho a gente vai assumir algebricamente fechado. Mas se você tem um polinômio qualquer, você pode escrever ele como formas, tá? E se você tem um ponto P de PNK, tá? Suponha que essa equação igual a zero para toda escolha de coordenadas homogêneas. Tá? Não existe apenas uma, né? Existem várias escolhas. Tá? Então, se o f é igual a zero para todas as escolhas, é porque cada fi é igual a zero, tá? Para uma das escolhas. E a ideia dele é considerar justamente, né, tá? Pegue um conjunto de coordenadas fixa, tá? E qualquer outro conjunto é obtido botando um lambda diferente de zero. Tá?
Então, você vai ter um G lambda, que vai ser uma expressão polinomial agora, no lambda, x1 até xn mais 1 a gente fixou, então do ponto. E quando você vê como isso se expressa dessa forma. Tá? Porque quando você tem homogeneidade, né, o lambda pula para fora com um grau, né, da forma. Tá? Então, o que acontece? Né? Tá? Se o f de x1 até xn é igual a zero para toda escolha, então o g de lambda é igual a zero para todo lambda diferente de zero. Tá? Mas um polinômio só pode ser igual a zero para tantos lambdas, né? O corpo é infinito, né? Se os seus coeficientes forem iguais a zero. E C somente C, né? Tá? Se os FIs forem iguais a zero para uma escolha de coordenadas, tá? Então o F é igual a zero para todas as escolhas de coordenadas. Tá? Ok. Tá? Então, né, esse é o espaço projetivo, e agora vamos olhar para os conjuntos algébricos projetivos. A gente já viu alguns exemplos, né, tá, essencialmente. Tá? E aqui a gente vai, né, desenvolver a mesma teoria para esse conjunto. Tá? Então, muitas provas, né, a gente não vai comentar, que são muito parecidas, mas vamos lá. Tá? Então, crucial, né, para a definição de um conjunto algébrico, né, o zero, né, tal, né, tem um ponto, né, uma úpula, né, C0 de um polinômio, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai pegar um ponto IPN, vamos dizer que ele é zero no polinômio, tá? Se esse polinômio se anula em todas as escolhas de coordenadas projetivas do meu P. Tá certo? Tá? E se F, né, é aquela soma de formas, tá? Isso aqui vai ser verdade, se e somente se, tá? O FI de x1 até xn mais 1, tá? É igual a zero para todo i. Tá? Isso vai ser importante para a gente, só estou observando que é aquele problema que a gente viu. Tá? Que é o que ele está afirmando também. Tá? E se o F já é uma forma, né? Tá? Se o F é um FI, tá? Então, né, se ele se anula num representante do ponto P, ele vai se anular em qualquer outro representante. Então, a gente já definiu essa relação, né, entre elementos de Pn e polinômios. Tá? E aí a gente vai definir, então, tá? Para qualquer conjunto de polinômios, V de S, o conjunto dos pontos, que são zeros para todo F em S. Então, aqui é uma definição muito parecida, né, tá, com o que a gente tinha no caso afim. A única diferença é que, né, o ponto P não está em AN, está em PN. Tá? E C0 significa algo um pouquinho mais, né? Zero para todos. Professor, só uma pergunta. O conjunto de S do polinômio de x1 até xn mais 1 precisa ser homogêneo ou não aqui? Não, aqui não. Tá? Ou seja, ele definiu, né? Depois a gente vai simplificar e vai ser, tá? Que é a forma mais simples, né? Mas ele definiu um zero para qualquer polinômio. Tá? Certo. Tá certo? Então eu poderia, né, olhar, né, como você mencionou, para o polinômio, né, sei lá, V de x1 ao quadrado menos x2. Tá? S um único polinômio, x1 ao quadrado menos x2, tá? E eu olhar para os zeros desse daqui. Tá? Agora, os zeros disso aqui são os zeros de x1 ao quadrado, que é o x1, né? Tá? Interseção nos zeros de x2. Tá? Que é essa equivalência que eu coloquei aqui. Tá? Então, de certa forma, né, tá, você que é a mesma coisa, então, que V de x1 ao quadrado e x2. Tá? Então, assim, de certa forma, podemos, né, é o que ele vai argumentar aqui, tá, nos restringir a conjunto de polinômios que são formas. Tá? Mas, para definição, não precisamos. Tudo bem? Obrigado, professor. Entendi. Então, isso aqui é só um exemplo do que ele, na verdade, está colocando logo abaixo, tá? Que se a gente pega o ideal gerado por S, tá? Então, o V do I é o mesmo que o V do S, tá? Ou seja, é claro, né, que se você tem uma combinação de polinômios, né, isso se anula num ponto, tá? Essa combinação tem que se anular, né? Tá? Então, né, é o V de S, tá? O V de I está contido no V de S, tá? E o resto é tranquilo.
Agora, todo ideal, né, no anel de polinômios é finitamente gerado, então a gente escreve, né, como esse conjunto de geradores, F1 até Fr, tá? E a observação é que se a gente pegar cada um deles e escrever como soma de formas, de grau J, tá? Então, é claro que o V do I, tá, é o conjunto dos zeros desse cara daqui, do F1 até Fr, e o conjunto dos zeros desses caras aqui é o conjunto de zeros de todos os F e J. Aqui no exemplo eu peguei apenas um polinômio, né? Mas se eu pegar vários polinômios, tá, eu decomponho como soma de formas e pego todas as formas que aparecem. O V do I é o lugar do zero de todas essas formas. Então, essa é uma outra forma de ver também, como conjunto de zeros, tá, de formas. Tá? E aí, cada conjunto, né, é chamado de um conjunto algébrico, tá, ou um conjunto algébrico projetivo. Como a gente falou de conjunto algébrico afim, né, e depois esqueceu o afim, porque só lidava com afim, agora a gente tem os projetivos também. E assim como no caso afim, também é interessante, né, fazer o procedimento oposto. Para cada conjunto, a gente pega os i's tal que f, né, os polinômios tal que todo p em x é zero de f, tá? Sendo que zero de f é essa definição aqui, né? Tá? E esse ideal é chamado de ideal de x. Tá? Então, claro que tem uma afirmação aí que esse i de x é um ideal. Tá? Mas é aquela história, né? Se F1 e F2, né, se anulam, né? Tá? O F1 mais F2 também vai se anular. Bom, então é importante também olhar para ideais, tá? E esses ideais aqui são ideais particulares, são ideais homogêneos, tá? Então a definição está aqui, um ideal é chamado homogêneo se para todo F que está em I, as suas formas homogêneas de grau I, que, né, fazem a decomposição do F, pertencem a I. É um C somente C, né? Claro, se todos os FIs pertencem a I, o F, que é uma soma, e é um ideal, também pertence a I. Tá? Né? Mas é essa implicação que é a implicação forte. Tá? E para cada conjunto, tá? Esse I de X é um ideal homogêneo. Tá? Justamente pela condição, né? Ou seja, se o ponto P é zero do F, ele tem que ser zero desses FIs também. Tá? O que eu escrevi aqui em cima. Então, esse I de X é um ideal homogêneo. Uma outra forma de caracterizar ideais homogêneos, que é importante para a gente, é que um ideal é homogêneo se somente se ele é gerado por formas, por polinômios homogêneos. Tá? Então, a prova está aqui. Tá? Não sei o que ele vai fazer, mas ele está assumindo que o I é homogêneo, né? Tá certo? E o I é um ideal, então é finitamente gerado, então ele está pegando F1 até FR geradores. Tá? Se os F1s e os FRs estão em I, e o ideal é homogêneo, então as formas homogêneas cuja soma são os FIs também vão pertencer. É a propriedade de ser homogêneo. Tá? Agora, o que acontece é que o ideal gerado por essas formas aqui é o mesmo que esse ideal. Tá? Porque isso, vamos lá, tá? É claro, né, como o FI, né, é a combinação, FI é a soma dos FJs, tá? Então, a gente tem que o ideal gerado pelos FJIs, tá? Ele contém o ideal gerado pelos FIs. Né? Porque cada FI está nesse ideal gerado pelos FJs. Tá? Agora, isso aqui é o meu ideal I. Tá? E, pela definição de ser homogêneo, cada um desses FJs está em I. Tá? Então, o ideal gerado por eles também está em I. Tá? Então, daí sai que eu tenho igualdade. Ou seja, que o ideal I é gerado pelos FJs. Reciprocamente, vamos supor, né? Então, reciprocamente, vamos supor que, né, você tem um conjunto de formas, F alfa, né? Aqui estão os graus delas, D alfa, tá? Que geram o ideal I. Tá? E vamos supor, né, que você tem um polinômio F que se escreve, né, dessa forma, de Fm até Fr, tá? De formas homogêneas, tá? E a gente vai, né, ter que mostrar
né, suponha que ele está em I, e a gente quer mostrar que cada parte dele está em I. Tá? Cada um dos FIs que compõem ele está em I. Basta mostrar que o primeiro está em I, né, porque você aplica indução a F menos FM. Tá? Exatamente o que ele falou aqui. Então, né, vamos escrever o F, né, ele está no ideal, né, o ideal é gerado pelos F-alfas, então o F ele é uma soma de A-alfa e F-alfa. Tá? Os A-alfas não precisam ser homogêneos, os F-alfas sim, por hipótese. Tá? Mas aí o que acontece? Se a gente compara termos de mesmo grau, para obter o FM, tá, do F-alfa a gente tem que multiplicar, né, pelo grau que falta. Tá? Qualquer outra forma, né, homogênea, né, na decomposição do A-alfa, vai me dar, né, um grau diferente. Tá? Note que quando a gente escreve, né, o F, né, como soma de formas, né, é de forma única. Né? Então, né, a gente chega à conclusão que o FM ele se escreve dessa forma, ou seja, ainda pertence ao ideal I, que é uma combinação dos F-alfas. Tudo bem? Da mesma forma que antes, a gente diz que um conjunto algébrico é irredutível se ele não é a união de conjuntos algébricos menores. Tá? E aí a mesma prova que no caso afim, tá? Ele vai usar esse problema, a gente vai ver isso mais para frente, então, tá? Mostra que V é irredutível se somente seu ideal associado a V é primo. E um conjunto algébrico irredutível a gente chama de uma variedade projetiva. Tá? Então, a gente já está combinando, né, os dois capítulos. Tá? E todo conjunto algébrico projetivo pode ser escrito de forma única como união de variedades projetivas suas componentes irredutíveis. Tá? Isso a gente viu para os conjuntos afins. Tá? Quando chegar nos problemas, a gente vai dar uma olhada nisso, mas é a mesma prova, essencialmente. Tá? Vamos seguir. Então, a gente tem duas operações. Tá? Se você pega um I do conjunto algébrico, a gente já sabe que é homogêneo. Tá? E a gente já sabe que o V, né, de um conjunto qualquer de polinômios é o V, né, de um ideal homogêneo. Tá? Isso a gente fez mais para cima, né? Então a gente vai se restringir apenas aos ideais homogêneos. Tá? E do outro lado, aos conjuntos algébricos, ou seja, está buscando uma bijeção. Tá? É claro, né, que V de um ideal homogêneo, bom, um conjunto qualquer é um conjunto algébrico, e o I de um conjunto algébrico é um ideal homogêneo, então estão bem definidas. E ele satisfaz as mesmas propriedades que a gente, né, tem na situação afim. Isso é outro problema. Tá? Mas as propriedades é que, né, eles revertem inclusão, tá? E tem aquelas outras propriedades, né, do I da união, né, etc. Tá? É claro que um ideal, né, homogêneo em K de x1 até xn mais 1, né, é um ideal. Né? Então a gente poderia olhar para o conjunto algébrico afim que ele define em AN mais 1. Tá? Então, quando houver um risco de confusão, tá, ele vai usar essa notação, VP e P, para, né, os projetivos, tá, e VA e A para os afins. Acho que o IP é menos confuso, né, porque você, né, você tem um conjunto algébrico de PN ou de AN, são coisas diferentes. Né? Mas o V, né, o VP e o VA, certamente, né, é bom ter essa distinção. Existe uma relação, né? Tá? Se você tem um conjunto algébrico em Pn, você tem o que a gente chama do cone sobre V, tá? Que é o conjunto de todas as coordenadas, tá? De AN mais 1, tá? Que são, né, todas as duplas de AN mais 1, que são coordenadas de pontos de V. Tá? E a origem? Então, esse é um cone, né? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo, né? Tá? Cada ponto de V, na verdade, é uma reta, tá? Em AN mais 1. Tá? Então, a gente está pegando essa reta correspondente aos pontos de V, está pegando a união de todas essas retas. Então, a união de cones é um cone. Tá? Então, isso aqui é um cone.
Então, é isso aqui, o cone sobre V. Tá? E existe essa relação, né, que se o V é diferente de vazio, tá? Então, cone, né, é um subconjunto, tá, do AN+1. Tá? A gente vai ver, tá, que, na verdade, é um conjunto algébrico afim. Tá? Mas, por enquanto, é um conjunto. Tá? E aí a gente pode pegar o ideal afim, né, associado a ele. Tá? É um ideal no anel de polinômios K de x1, xn+1, e é o mesmo que o ideal do V. Né? Por que isso? Né? Quando V é diferente de vazio. Tá? Porque quando V é igual a vazio, né, tá? O I do P do vazio, bom, o conjunto de todos os polinômios que se anulam não tem ponto, né? Então é tudo. Tá? Então deixa eu colocar aqui. O IP do vazio é tudo. Tá? Mas o cone sobre o vazio, tá? Pela definição, tá? Inclui o zero, né? Só tem o zero. Tá? E o IA do cone, então, né, do vazio, tá? Né, o ideal gerado pelas coordenadas. Então, nesse caso, os dois ideais não coincidem. Tá? Mas, se for diferente de vazio, então, né, o IA é igual ao IP. Tá? Isso também é fácil de verificar, né? Porque se você tem que o F, né, pertence ao IA de CV, né? Então, isso significa, né, que o F é igual a zero em todos os pontos, né, do meu C de V. Tá? Então, significa, né, que F de lambda x1 xn+1, esqueci, né, é igual a zero para todo, né, x1 xn+1 pertencente a V, né, e para todo lambda diferente de zero. Né? Porque é isso, né, a descrição de C de V. Né? Posso pegar os meus pontos de V, tá? E pegar os múltiplos, então eu estou tendo aqui todos os representantes, tá? E, na verdade, eu posso pegar também lambda igual a zero, né? Porque eu preciso ainda que ele se anule, né, no vértice do cone. Tá? Mas não importa, né? Porque, né, K menos zero, né, já é infinito, tá? Então, né, pedir que isso aí é igual a zero, tá? Quer dizer, no caso, tá? Pedir, né, que o F pertence, né, ao IP de V, é a própria definição, né? Tá? No caso, eu não preciso pegar todos os lambda em K, só o lambda em K estrela. Tá? O F se anula, né? Está em IP de V, se ele, né, se anula em todo ponto, né, de V, tá? E se anular significa se anular, né, em todos os representantes. Reciprocamente, se o F pertence a IP de V, tá? Então, né, isso daqui é verdade com K estrela, tá? Mas, como eu disse, né, se é verdade para K estrela, vai ter que ser verdade também para K, né? Tá? Porque, né, fácil de ver, né, aquele polinômio G lambda, né, que apareceu na argumentação, tá? Se ele é igual a zero para todo lambda diferente de zero, então ele é igual a zero e, portanto, é igual a zero para lambda igual a zero. Tá? Então, né, tanto faz o K estrela aqui, tá? Ou não ter o K estrela, desde que tenha um ponto, né? Tá? Tudo isso aí é porque a gente tem um ponto x1 até xn+1, né? Que a gente está pegando um múltiplo zero dele, tá? Senão você não teria isso. Tá certo? Então, né, o que a gente tem, né, para essa argumentação é que sempre o ideal afim está dentro do ideal projetivo, tá? Mas vai ser igual quando V é diferente de vazio. Também pensei sobre isso. E se I, né? Então isso é igualdade, né? Você tem a variedade projetiva, você tem o cone e os ideais são iguais, tá? E se você tem um ideal homogêneo e pega o VP de I, tá? Tá certo? Você pode perguntar, né, o que acontece se você pegar o VA de I, né? E aí a afirmação é essa, né? Que o cone sobre o VP de I é o VA de I. Então, você tem uma variedade projetiva definida por um ideal, você quer saber qual é o cone, você olha para a variedade afim definida por aquele ideal.
Bom, né, isso também, né, é meio que imediato, né, porque, né, o VP de I, tá, é o conjunto, né, dos pontos, x1, xn mais 1, né, tal que, né, para todo f em I, tá, o f tem que ser igual a zero, mas não somente nesse ponto, mas em todos os representantes, né? Tá? Então, isso que é o VP de I, tá? É esse cara daí, tá? Mas aí você tem, tá? Que o cone sobre o VP de I, né? Então, na verdade, é o conjunto, né? Quer dizer, tem a origem, né? Tá? Mas é o conjunto, então, de todos os x1, xn mais 1, né? Que tenha esse representante satisfazendo essa condição, tá? Mas então, né, o f tem que ser zero. Para todo f em I. Né? Já que tem que ser zero em todos os representantes. Né? Tá. Isso aqui, tá? Para todo f em I, tá? União, né? Com a origem, né? Porque a gente sempre acrescenta o 0, 0. Tá? Então, tá? Por que isso é o VA de I? Tá? Porque o VA de I parece ser só esse cara daqui, né? Tá? Mas é porque, né, eu tenho que pegar um cara diferente de zero. Tá? Ou seja, o que eu escrevi não é o VA de I, né? Eu escrevi um ponto que tem um representante no espaço projetivo. Tá? E tá. Então, deixa eu apagar o que eu escrevi aqui, porque isso não está certo. Tá? Pega os pontos diferentes de zero. Então, né, o que a gente chegou à conclusão aqui, desculpem, é que o C do VP de I, tá, é igual ao VA de I menos a origem união à origem. Mas é claro, né, se você subtrai e acrescenta, tá, você tem a mesma coisa, a não ser que a origem não pertença ao VA de I. Tá? Mas quando que a origem não pertence? Tá? A origem não vai pertencer a VA de I, tá? Note bem, né? Se você tem um polinômio que não é constante, né? E é homogêneo no I, né? I é um ideal homogêneo, né? Tá? Então significa que o I é gerado por formas homogêneas. Tá? E formas homogêneas de grau positivo sempre se anulam na origem. Tá? Então o 0, 0 não vai pertencer a VA de I se existir, né? Se somente se existir um I, tal que FI é uma constante diferente de zero, né? Tá? Só nesse caso. Tá? Mas, nesse caso, o VP do I é vazio. Tá? Uma constante diferente de zero não pode ser anulada em nenhum local. Tá? Então, se o VP do I é diferente de vazio, então o cone, tá, do VP do I é igual ao VA do I. Tá? Se o VP do I é vazio, né, tá? Então, né, VP do I é vazio, tá? É somente nesse caso, né? Não, desculpa. Errado, falando do VA do I, né? Tá? Se o VP do I é vazio, o seu cone é só a origem, tá? Mas o VA do I, ele pode ser diferente da origem, né? Talvez tenha que ser vazio, não sei. VP do I é vazio. Né? O cone é só a origem. Tá? Se é vazio, então não existe nenhum ponto que não seja a origem, né? Tá? No ideal, né? Aí acho que vai depender um pouco do I, tá? Pode ser VA do I pode ser igual à origem, tá? Ou pode ser vazio. Tá? Por exemplo, né? Se o ideal for ideal gerado por 1,
tá? O VP do I é vazio, tá? Mas o VA do I é vazio também, tá? E se o ideal I é gerado por x1 até xn mais 1, o VP do I é vazio, mas o VA do I é o zero. Enfim, tudo isso aí ajuda a comparar, né, o conjunto, né, afim com o conjunto projetivo e, né, afirmar o teorema dos zeros projetivo, que diz o seguinte: se eu tenho um ideal homogêneo, tá? Então, né, justamente o VP do I vai ser vazio, se e somente se existe um inteiro N, tal que I contém todas as formas de grau maior ou igual que N. Tá? E o VP do I, se ele for diferente de vazio, então o IP do VP do I é o radical do I. Então a prova está aqui, vamos dar uma olhada. Tá? Ele diz que são 4 condições equivalentes. Tá? Então, acho que eu já mencionei um pouco sobre isso, né? VP do I igual a vazio, tá? Significa, né, que nenhum ponto, ou seja, tá, do PN, tá, é zero, né, de todos os polinômios do I. Tá? Mas então significa que toda N mais uma upla, diferente de zero, tá, ela não é zero dos Is, de todo o polinômio de I. Tá? Então, o VA do I só pode conter, né, está contido no zero. Né? Só pode conter, no máximo, a origem. Mas, então, né, o I do VA do I contém o ideal da origem, que é o ideal gerado pelas variáveis x1 até xn mais 1. E esse é o radical. Tá certo? Então é equivalente, tá? Pelo Nustelezates, né, afim, tá? O VA do I está contido aqui, com o seu I do VA do I conter o ideal do zero. Tá? E agora, né, isso daqui implica que isso daqui, né? Tá? Ou seja, é um problema que a gente fez antes, mas utiliza o binômio de Newton, né? Tá? Acho que não, na verdade, né? Utiliza aqui, né, se você tem um N grande muito exato, né? O que se utiliza é isso daqui, né, que vai existir, né, se isso daqui é verdade, tá? Vai existir um D, tal que x e a D pertence a I, para todo I, é só pegar o D maior, tá? E aí, então, né, você pode pegar esse N como sendo, tá? N mais 1D, né? Menos 1, se você quiser, tá? Porque aí o que acontece, tá? Poder subtrair um pouco mais, tá? O que acontece, tá? É que no monômio desse grau, pelo menos algum xi vai aparecer com potência pelo menos D. Tá? E é o que ele está dizendo. Todas as formas de grau maior ou igual que N, se contém, né, todos os monômios de grau N, vai conter todas as formas de grau maior ou igual que N. Então, é o C somente C. Tá? E, né, quando o VP de I é diferente de vazio, tá, o ideal associado a VP do I, tá, é o ideal afim, isso é essa afirmação aqui em cima, tá? Note que V é diferente de vazio, né, justamente, tá? O IP do VP do I é o IA do cone, tá? E pelo teorema dos zeros, isso é... Certo, né? A gente utiliza isso daqui agora, que o cone é o VA de I, porque o VP de I é diferente de vazio, tá? E aí sim, teorema dos zeros, isso é radical. Então, né, isso diz para a gente, né, que, primeiro, né, tem uma questão, né, que é o vazio, né, tá? O vazio, né, ele se comporta de uma forma um pouco diferente, né, tá? Isso aqui diz para a gente, né, que se eu me restringir a ideais, né, radicais, tá? O IP do V do I é uma leva de volta para o I, tá? E isso se o VP do I é diferente de vazio, tá? E se eu pegar, né, o VP do I do P, tá, de um certo VP de J, tá? Isso daqui, bom, aí tem que aplicar
né, as condições, mas se eu pegar esse cara daqui diferente de vazio, tá? O IP do VP do J é o radical do J, tá? E o VP do radical é a mesma coisa que o VP do J. Aquilo, né? Se uma potência é zero, o próprio polinômio é zero. Tá? Então, né, se você tem esse cara diferente de vazio, aplicar o IP e o VP leva de volta para o mesmo cara. Tá? Aqui eu estou utilizando que o IP do VP do J é, tá, o radical do J, né, ou 2 de novo. Então, se você exclui o vazio, você tem uma abjeção. Agora, do outro lado, tá, você também tem que excluir. Na verdade, tem duas formas de ver isso, né? Tá? A forma mais usual, né, eu devia saber disso, tá, é excluir esse ideal aqui, x1 até xn mais 1. Né? Tá? Ou seja, acho que eu já... Né? Deixa eu olhar para minhas notas aqui, tá? E observar, né, que se você pega ideais I homogêneos, radical, tá? E diferente de x1 até xn mais 1, tá? Esse é um ideal homogêneo, né, radical, porque é maximal, tá? E olhar para os conjuntos algébricos projetivos, tá? Então, a afirmação é que de um I, né, você vai levar no VP do I, tá? E de um cara aqui, né, V, que vai ser sempre, né, um VP de um J, né, porque é um conjunto algébrico projetivo, a gente pode olhar para o IP do V. Tá? Então, a afirmação, tá, é que o IP, tá, do VP do I, tá, é o próprio ideal I, se I for diferente do ideal irrelevante. Tá? Por quê? Porque o VP do I é diferente de vazio. Se I é diferente disso, o VP do I é diferente de vazio, pois, tá, o I, tá, ele vamos lá, não, ainda pode ser vazio, né? Tá? E eu acho que a gente tem que permitir vazio. Vamos lá com calma. Tá. Vamos lá com calma. Desculpa, eu estou um pouquinho atrapalhado aqui, mas vamos lá. Tá? Estou excluindo o ideal x1 até xn mais 1. Ok. Tá? E aí eu estou me perguntando se P do VP do I é o próprio I. Tá? Quando o I é radical, né? Estão pegando o I nessa condição, homogêneo radical. Tá? Então, né? Se o VP do I é diferente de vazio, aí eu posso aplicar o teorema dos zeros projetivo. Né? O IP do VP do I é o radical do I. Outra anotação, ele prefere o rad. Tá? Isso é o próprio I, porque é o ideal radical. E se o VP do I é vazio? Tá? Então, nesse caso, o I ele vai conter uma potência desse ideal. Tá? Esse é o item 1. Né? Mas o I é radical. Tá? Então, significa que o I vai conter o x1 até xn mais 1. Tá? Bom, nesse caso, tá? Como o I é diferente, tá? Do x1 até xn mais 1, tá? E ele contém esse cara, que é um ideal maximal, tá? A única opção é ele ser tudo. Tá? Agora, opa, tá? Ele é tudo, tá? E o IP do vazio também é tudo, né? Tá? Ou seja, o IP do VP do I, que é o meu vazio, é o próprio I. Que é o cara de x1 até xn mais 1. Então, essa é a parte mais difícil que eu fiz primeiro. Tá? A outra parte é observar, né, que VP, tá, do I do P de um conjunto algébrico, ou seja, de um VP de J, é o próprio VP de J. Tá? Mas aí a gente também tem
né, duas, né, possibilidades, tá? Se o VPJ é diferente de vazio, tá? Então, tá? Pelo termo dos zeros projetivos, isso aqui é o radical do J, tá? E, como eu falei, o VP do radical do J é o VP do J, tá? E aí acabou, né? Tá? Porque então sai que o VP, logo, VP do I de P, do VP do J, tá? É o VP do raiz de J, que é o VP do J. Né? E se VP do J é igual a vazio, ou seja, se a gente está lidando com vazio, tá? Então, o IP do vazio é tudo, né? E o VP do IP do vazio, tá? É vazio. Né? Tá? Então, a gente tem essa bijeção, tá? Se a gente exclui, né, o ideal x1 até xn mais 1, tá? Porque o lugar dos zeros do ideal é o vazio, tá? E o vazio já é o lugar dos zeros do anel inteiro, né? Então, né, havia dois ideais dando o mesmo conjunto, né? Então a gente tirou um deles, que é o ideal irrelevante, né? A gente chama isso aqui de ideal irrelevante. Na verdade, é o ideal mais relevante desse anel, tá? Mas ele é irrelevante geometricamente, né? Tá? O conjunto que ele gera é vazio. Tá bom? Tudo bem com essa argumentação? Então, vamos voltar para o livro. Tá? Então, é isso, né? Os corolários, né? Como ele falou, né? A exceção é esse ideal, você tem que jogar fora esse ideal. Tá? E aí, bom, ele, né, começa falando, né, da generalizando tudo, né? Então, né, você tem as hipersuperfícies projetivas, né, que são o lugar de zeros de um único polinômio, tá? E um polinômio homogêneo, formas, tá? Porque se não é uma forma, né, na verdade é o lugar de zeros de vários polinômios, né? As formas que definem o F, tá? E isso, né? Ou seja, pegar F sem fatores múltiplos, né? Tá? Porque se a gente pegar o ideal do V do F, tá? Isso é o produto dos fatores irredutíveis do F com, né, potência 1. Né? Se F não tem fatores múltiplos, então é o próprio ideal do F. Tá? Então, as hipersuperfícies projetivas são o lugar dos zeros, tá? Desses polinômios F, tá? Dessas formas. Tá? E o F é determinado pelo V, desde que ele não tenha fatores múltiplos e desde que a gente não se preocupe com esse lambda, né? Tá? Uma constante. Então, hipersuperfícies irredutíveis correspondem a polinômios homogêneos irredutíveis. Hiperplano. Professor, posso tirar uma dúvida? Uhum. Pede aí um ideal que o V de I não é vazio, projetivamente. E aí pede o I e intercepta com o irrelevante. Chama isso de J. Olhando isso não sob o ponto de vista de conjuntos, mas sob o ponto de vista de variedades algébricas, o I e o J são equivalentes? Não, com calma. Quer dizer, quase, né? É muito próximo, né? Ou seja, você está me dizendo, né, que eu vou pegar um I, um ideal, né, e olho para a interseção dele com um irrelevante. Tá? Então, na verdade, o que eu estou fazendo é pegando todos os polinômios em I que tem fator constante igual a zero, né? É apenas isso. Tá? E se o I é homogêneo, né? Tá? Então ele é gerado por formas homogêneas, toda forma homogênea de grau positivo está no ideal irrelevante. Então, se o I é homogêneo, isso aqui não diria que é igual ao I, mas vou botar, né, que é igual ao I, tá? Se é homogêneo.
e é diferente do K de x1 até xn. Tá? Então, né, assim, para o que a gente está interessado, os ideais homogêneos, né, não é que muda muito, entende? Tá? Mas sim, se o I for o anel inteiro, né, se a interseção é o ideal irrelevante, tá? E o V, o conjunto algébrico associado, é igual, né, é vazio. Tudo bem? Respondi a pergunta? Sim, sim, professor. Ótimo. Tá? Então, né, a gente falou de hipersuperfícies aqui, né, que são um polinômio, né, pode ser de qualquer grau, e os hiperplanos são formas de grau 1, como antes, né? Tá? Tem os hiperplanos coordenadas, né, que escolhendo uma base é o x igual a zero, tá? Que também são chamados de hiperplanos no infinito com respeito ao i, tá? E por aí vai. Então vamos seguir um pouco mais para frente, né, das definições dele, né, que a gente está juntando todos os capítulos 1 e 2 ou 3, sei lá, tá? 1 e 2, né? Tá? Mas geralmente, tá? Se você pega, se você pega uma variedade projetiva não vazia, tá? Variedade, então significa que o ideal é primo, e a gente pode pegar o quociente, tá? Isso é um domínio, tá? Isso é o anel de coordenadas homogêneas de V. Tá? A gente já tinha um anel de coordenadas de um conjunto algébrico afim, aqui a gente tem as coordenadas homogêneas. Tá? Mas, geralmente, se você tem um homogêneo ideal homogêneo qualquer, e você passa o quociente, tá? Você tem uma decomposição dos elementos desse quociente. Tá? A gente pode dizer que um elemento é uma forma de grau D, generalizando, né? Porque não é um polinômio, né? Mas uma classe, né, se existe uma forma de grau D cujo resíduo é F. Ou seja, se F, né, é a classe de F bar, onde F é uma forma de grau D. Tá? Então vem a pergunta, né, será que isso está bem definido? Será que o F poderia ser a classe de um outro polinômio, de um outro grau? Tá? Não. Né? Aqui ele diz, né, que todo elemento de F pode ser escrito de forma única com Fi de grau I. Né? Ou seja, se você tivesse um elemento, né, que fosse uma forma de grau D e de grau E, tá? Você escreveria ele como F igual a Fd e F igual a Fe. Tá? E, bom, foi-se para o espaço unicitante. Tá? Então, né, essa proposição afirma uma coisa mais geral, tá? Que essa decomposição que a gente tinha, né, no anel de polinômios, a gente também tem nesse quociente, tá? Se o I é homogêneo. Tá? Então, aqui está a prova, né? Você pega, né, o Fzinho, o resíduo de um polinômio, não necessariamente homogêneo, o F grande, mas sim que se escreve como soma de Fi's, então, portanto, né, pegando a classe, o Fzinho se escreve como soma de formas homogêneas, tá? De formas, né, como definido. Tá? Então, a única coisa realmente mais complicadinha um pouquinho é a unicidade. Tá? Então, suponha que o F é, né, a soma dos GIs, onde GI é resíduo, né, de uma forma de grau I. Tá? Mas, então, né, você tem duas expressões para o meu F, para a classe, né? Tá? Então, essa soma, essa subtração, tem que pertencer ao ideal I. Tá? Já que Fzinho é a soma dos GIs. Mas aí você pode escrever isso dessa forma. Tá? O F também é a soma de FIs, então você tem uma soma de formas do mesmo grau, FI menos GI. Quer dizer, FI menos GI tem o mesmo grau. Tá? Então, como o I é homogêneo, o FI menos GI tem que estar em I. E aí, né, as suas classes têm que ser iguais. Aí vem a unicidade. Ok? Então, isso, claro, você pode aplicar ao gama de H de V, mas geralmente a qualquer quociente. Tá? Agora, o gama do H de V, aqui em cima, né, é um domínio. Tá? Então, você pode olhar para o corpo de quocientes. É chamado do corpo de funções homogêneas. Né? Tá? Homogeneous function, corpo homogêneo. Bom, sei lá como denotar esse cara. Tá? Na verdade, ele não vai ser tão interessante para a gente, tá? Por causa disso, que nenhum elemento pode ser visto como uma função. Tá? Por quê? Porque se você tem uma forma, tá, e vai calcular num ponto P, tá,
você vê que ele não escreveu f de p, né? P pertencente a Pn, tá? E f, né? Um polinômio homogêneo, tá? Ele não escreveu fp em nenhum local, né? Porque não está bem definido. Porque quem que é o fp? É o f de x1, né, até xn mais 1, tá? Onde x1 até xn mais 1 são as coordenadas de p. Bom, essas coordenadas não são únicas. Tá? E se eu substituo por um lambda aqui, tá? O resultado é diferente. Tá? Isso aqui pula para fora, né? É lambda elevado ao grau, f de x1 até xn mais 1. Tá? Então, quem que é o valor do f em p? Tá? Qual é a coordenada que eu escolho? Bom, não tem, né? Não tem como escolher. A não ser que esse d, que é o grau do f, seja igual a zero, né? Tá, aí sim, né? Lambda zero é 1, né? Então está bem definido. São os polinômios constantes, né? Esse sim eu posso calcular. Mas nenhum outro eu posso. Tá? Então é o que ele falou, né? Também, né? Os elementos desse corpo aqui, tá? Não podem ser vistos como funções, porque contém o γ de v. Por outro lado, se eu pego f e g formas do mesmo grau d, tá? Pegando a definição de formas, né, nesse quociente acima, então eu consigo ver o quociente como uma função. Pelo menos quando o denominador é diferente de zero. Então a ideia aqui, né, talvez ele, né, não foi muito feliz aqui, eu diria, mas também tanto faz, né? Mas a ideia é que o f é a classe, né, de um certo f, tá? E esse f tem grau igual a d, tá? E o g também, né, já que são formas do mesmo grau. Tá? E aí você pode pegar esse quociente, f sobre g, e calcular no representante. Né? Aquele bota x, né? X é a upla, né? Tá? Pega o mesmo x, o mesmo representante em cima e embaixo, e calcula. Tá? Se você bota um lambda aqui e embaixo também, o lambda d pula para fora e você pode cancelar no quociente, ou seja, isso aqui é igual a isso daqui. Tá? Então você pode calcular, né, escolhendo um representante, né, e tomando o valor. Tá? É claro que a gente está falando aqui, né, de pegar um representante, né, de um certo grau. A gente já viu, né, que o grau está determinado. Tá? E se você pega um outro representante, né, vai ter que ser do mesmo grau. Tá? E a diferença é zero, né? Tá? Nos pontos. Né? Ou seja, né, se eu tenho que f também é igual a f' barra, tá? Então, f menos f' pertence ao ideal projetivo, né, I de P, no meu ver, tá? Portanto, tá? F de x é igual a f' de x. Na verdade, não somente x, mas os múltiplos, né? Porque o meu ponto, né, tá, né, na variedade, tá? Tá certo? Então, você pode calcular f sobre g, claro, como você tem que escolher os representantes, tem que escolher um ponto que esteja na variedade. Tá? Então, esses quocientes são os mais importantes para a gente. Então, a gente vai denotar por K de V. Tá? E agora, né, não tem o H, né, de homogêneo, né, tá? Mas o K de V são os eixos, né, que podem ser escritos dessa forma, f sobre g, quando f e g tem o mesmo grau. Então, não é difícil de ver que isso é fechado com relação à soma, é fechado com relação à multiplicação. Tá? É claro que o inverso de z é g sobre f, então também está lá, tá? Desde que o f seja diferente de zero. Tá? Então, na verdade, você tem um subcorpo que contém o k, que contém as constantes. Né? Constante, né? Grau zero sobre grau zero. Tá? Então, você tem isso daí. A única diferença é que, claro, né, se você tem um polinômio de um certo grau, tá, não necessariamente, a não ser no caso muito especial, né, o gama de H de V esteja em K de V. Mas como a gente pode, né, pegar esses elementos de K de V e calcular, né, nos pontos de V, pelo menos em alguns, né, o denominador tem que ser diferente de zero, a gente chama isso aqui de funções racionais. Tá? Elas não estão definidas em todos os pontos. Tá? Elas vão estar definidas em um ponto, P de V. Se Z pode ser escrito como esse quociente, tá?
formas de mesmo grau, né, que é uma expressão para ele, mas o G tem que ser diferente de zero. É só o que a gente precisa para definir o anel local. O anel local são um conjunto das funções que você pode calcular no ponto P. Né? Então, né, bom, tem que mostrar isso, tá? Mas vem da operação, né, das fórmulas, né, para multiplicação de frações, tá? E soma, tá? E que esse cara é um subanel do KdV. Mais do que isso, tem um ideal, o único ideal maximal é um anel local, e o ideal maximal, tá, é, né, onde você tem que o numerador é igual a zero. É claro, né, que se o numerador é diferente de zero, 1 sobre z, né, também pertence, também está definido no ponto P. Então, esse é chamado anel local de V em P, tá, que é o conjunto, tá, das funções racionais que estão definidas em P. E o valor, z de P, né, que é calcular f de P sobre g de P, está bem definido. Uma pergunta interessante, né, é se existem funções racionais, então, que estão definidas em todos os pontos. Né? Tá? Ou seja, o que acontece quando a gente faz a interseção, né, de todos os pontos de V, tá, do OP de V. Né? Seriam as funções, né, racionais que você realmente pode calcular em todos os pontos de V. Tá? Bom, a gente está definindo isso para ver uma variedade, né? Ou seja, um conjunto algébrico irredutível, tá? E, na verdade, a gente vai mostrar mais para frente que isso aqui é o K. Tá? Ou seja, só as funções constantes que estão definidas em todos os pontos. Tá? Quando a função não está definida num ponto, né, a gente diz que aquele ponto é um polo da função. Tá? Então, né, não tem jeito, né? Toda função tem que ter um polo. Tá? A não ser que ela seja trivial. Ok, né? Como sempre, né, a gente vai, né, fazer mudança de coordenadas, esse é o último parágrafo. Tá? Você tem, né, um mapa de AN mais 1 e AN mais 1. Tá? Que leva a origem na origem. Né? No caso afim, a gente não se preocupava com a translação. Mas aqui não, a gente pede, deixa eu ver onde está escrito isso, né, que esse mapa tem que levar a origem na origem, ou seja, uma mudança de coordenadas. Tá? It takes lines through the origin to lines through the origin, porque é linear e leva a origem na origem. Tá? Então, a afirmação é que se determina um mapa de Pn para Pn, que é a mudança de coordenadas projetiva. Tá? É bem simples, né? Na verdade, é por causa disso, né? Porque ele leva a reta, tá, na reta, tá, into lines. Né? Tá? Bom, é uma mudança de coordenadas, ou seja, é um isomorfismo, né, tá, entre os espaços vetoriais. Tá? Então, realmente, a reta vai na reta, tá? Sobre jeta. Né? Tá? Então, é isso. Né? Você tem uma operação que muda, né? Transforma as retas de Pn em retas de Pn. Tá? E se V é um conjunto algébrico, então T-1 de V, tá, também é um conjunto algébrico. Tá? A gente denota dessa forma, V de T, e a ideia é que se V é dado por F1 até Fr, tá? E T é dado por formas lineares de grau 1, tá? São formas mesmo, né? São polinômios homogêneos de grau 1, então V de T é dado por essa substituição. Se você pega uma forma homogênea Fi, né, e faz a substituição, tá? Você ainda tem uma forma homogênea no mesmo grau. E aí o V vai ser uma variedade, se somente o V de T é variedade, porque justamente existe o T inverso, né? Tá? Então, né, essa é a forma de passar de um para o outro, né? Tá? E o T inverso, né, se você aplica T a um ideal, você tem um ideal, se um for primo, o outro é primo, tá? E aí o T induz isomorfismos, tá? Também nos anéis locais e nos corpos e tudo mais. Tá? Ou seja, é um pouco muito para absorver, né? Mas a ideia é que é muito similar, né, ao que a gente tem, que a gente tinha antes. Eu acho que eu passei uma apresentação aqui. Tá? Então, vamos fazer pelo menos essa apresentação e terminar a aula. Tá? Depois a gente pode comentar um pouquinho sobre o que tem aí. Tá? Então, Matheus, você está aí? Você pode apresentar? Oi, sim. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Vou parar de compartilhar.
Desculpa, Tá bom. Pode compartilhar. Peraí. Deus. Vocês estão vendo minha tela aí já? Tô vendo. Tá. Então, eu fiquei com esse exercício aqui, o 4.17, traduzindo livremente, assim, seria, seja Z uma função racional na variedade projetiva V, mostra que o conjunto polo, né, lá está polo 7, polo, de Z é um subconjunto algébrico de V. Lembrando que o conjunto polo, né, o conjunto de pontos onde Z não está definido, e que, por definição, Z ser uma função racional, então ela pode ser escrita como F sobre G, já F de G em gama H de V, que é o conjunto que, enfim, foi falado agorinha mesmo. Então, a gente vai começar definindo esse conjunto S, que é o conjunto dos polinômios no anel nesse anel dos polinômios, tal que F barra, onde F barra seria F, nesse conjunto aqui, né, pela relação de equivalência que tem nesse conjunto aqui, que ele é quocientado pelo I de V, e F barra Z, que pertence a esse conjunto. Então, primeiramente, nós vamos mostrar que o V desse conjunto é o polo, né, o conjunto onde Z não está definido, e depois provar o resto que precisa, para mostrar que é um subconjunto algébrico. Vamos ver que V de Z é o polo, né? Então, primeiramente a gente nota o seguinte, que isso aqui é por definição, né? Então, simplesmente multiplicando os termos, a gente vai ter que G de Z igual a F, isso daqui pertence ao gama H de V. Então, por definição, né? A definição do S é todo polinômio F que satisfaz isso daqui. Por definição, esse G pertence a S. Isso daqui vai ser importante daqui a pouco. Ficou meio fora de ordem, mas enfim. Agora a gente vai pegar um ponto que está no polo de Z, então a gente pode supor F de P diferente de zero, e G de P diferente de zero. Oi? Tá me ouvindo? Tá. O Oi. seu S é o conjunto de polinômios ou de formas? O quê? Não ouvi. O seu S é um conjunto de polinômios ou de classes de polinômios? Classe de polinômios. De polinômios, né? Então, você está pensando, na verdade, no polinômio cuja classe é G, quando se diz que G pertence a S, né? Tá, sim, tá. Ok. Tá. Aí, nós vamos supor, né, como Z não está definido, nós vamos supor G no ponto P, né, não está definido no ponto P, que pertence ao polo de Z. Nós vamos supor que G de P igual a zero, e F de P é diferente de zero. Nós vamos supor, esse caso aqui é o que, pelo menos no início, eu me confundi também, mas a gente vai supor isso daqui, porque se os dois forem zero, então eles vão ter um fator x menos P em comum, e aí se você cortar entre aspas, né, a fração vai ser a mesma coisa. Então, é razoável. Não, vamos com calma, Matheus. Você está lidando com polinômios homogêneos em várias variáveis, né? O que significa x menos p? Tá, não, sim. Vai ter um fator em comum que vai zerar pelo P, e aí é isso. Aí, então, a gente vai supor também F, que está naquele nosso conjunto S. F que está naquele nosso conjunto S. Então, a gente vai simplesmente escrever isso daqui, né? Que o F barra Z vai ser daquele conjunto S que eu defini. Então, a gente está considerando o F barra, né? Que seria a F na relação de equivalência do conjunto gama H de V. Então, só simplesmente passando o Z para o outro lado, isso daqui seria zero, coloquei um mod entre aspas aqui, porque seria com a relação de equivalência do I de V, né, que é do conjunto gama V. Então, isso vai... Tá um caos para mim. Não sei se alguém está entendendo isso, mas para mim está um caos. Que G barra? Por que F barra Z igual a G barra? Não, isso daqui seria por definição. A gente está pegando um F que pertence a S. Porque você já usou Fzinho antes, né? Então isso é confuso pra caramba, né? Tá? Você está usando a definição, né? Tá? Ou seja, se o F pertence a S grande, então, né, a classe dele vezes Z é um G barra, né? Ou seja, gama de H. Eu não clarifiquei isso, foi mal. Esse G aqui, ele vai estar nesse conjunto aqui.
forma, né? O que é esse I de Vzinho aí? I de V grande, né? Que você está colocando, né? Sim. Então, não faz sentido o que você está escrevendo, porque... bom, é igual a zero mesmo, de fato, né? Não é módulo I de V. A gente escreve módulo I de V quando a gente fala dos polinômios, né? Que tem a mesma classe, né? Tá? Então, aí a gente diz que eles são iguais módulo I de V. Mas não faz muito sentido, porque o Z não é um polinômio. Tá? Então, você não pode dizer que FZ menos G pertence a I de V. Então, eu errei nessa parte. Tá muito confuso, de fato, né? A estratégia é essa mesma, né? Que é muito similar à estratégia né? do exercício, né? Que a gente, né? Quando tinha funções racionais e variedades afins, né? Tá? Mas, ou seja, é pegar esse seu conjunto S, né? Tá? E volta à definição dele do S grande, tá? A princípio, né, eu pegaria F grande, né, polinomes que são homogêneos, tá? E aí pegar nessa definição, né, que o F barra Z pertence a gama de H de V, ou seja, que o F barra é um denominador, tá? Então, né, o conjunto dos polos, né, é o conjunto dos zeros, né, desse polinômio, né? Porque se algum desses polinômios, que é uma forma, for diferente de zero no P, tá? Então, você consegue escrever Z como quociente. Tá? Então, é o conjunto dos zeros desses Fs, né? E como falei, pegando os Fs formas, né? Tá bom, acabou, né? É um conjunto projetivo. Tá bom. Mas ficou um pouco confuso aí o que você fez. Ok, gente. Alguma dúvida sobre a estratégia aí, pelo menos? Eu não sei se eu separei algum exercício, alguma apresentação, mas deixa eu só dar uma checadinha aqui no livro, né? Mas eu acho que eu não preparei nenhuma apresentação, nem algum exercício. Então, acho que está virando já um hábito isso, né? Tá? Nas quintas-feiras a gente não tem apresentação a passar, nem exercício a passar. Tá? Então é isso, eu vou passar o link para vocês, tá, da próxima aula. Deixa eu voltar aqui, tá, que é amanhã. E por hoje estamos bem. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Uma última pergunta? É porque quando eu fui fazer a pergunta na vez passada, eu fiz a pergunta de forma equivocada. Mas o que eu queria falar não era I interseção com irrelevante, mas I interseção com ideal, cujo radical é o irrelevante. Não existe o ideal, né? Tem vários ideais cujo radical é irrelevante. Sim, eu estou falando assim, com um ideal que tem essa propriedade. Como, por exemplo, eu pego o ideal x ao quadrado, xy, xz. Você pode escrever ele como sendo x, interseção x quadrado, y e z. Certo. E esse último ideal, o radical dele é o irrelevante. Certo. Não, tá, vamos lá com calma, né? O que a gente faz muitas vezes, né, é pegar o que você falou, na verdade, né, pegar o ideal intersectado, né, com o ideal de todos os... Quer dizer, você pega o ideal relevante, x1 até xn mais 1, e pega uma potência dele. É o conjunto de todas as formas homogêneas, tá? Gerado, né, por todas as formas homogêneas de grau maior ou igual que aquilo. Tá? Essa interseção tem lugar de zeros igual ao ideal, o lugar do ideal. Tá? Então, esse é um argumento, né, que a gente vai empregar muitas vezes. Né? Tá? A ideia é que se você tem, né, colocando de uma forma simples no exemplo, tá? O lugar dos zeros de um polinômio homogêneo, tá? Esse é o mesmo do lugar dos zeros dos polinômios xi vezes f, para todo i. É o mesmo ideal, né? Porque se xi vezes f, mesmo conjunto, xi vezes f é igual a zero para todo i, então f tem que ser igual a zero, tá? Naquele ponto.
Tá? Mas como variedade, isso é a mesma coisa? Como variedades é a mesma coisa. Tá? A gente diz que, na verdade, o ideal gerado por F é a saturação do ideal gerado pelos X e F. Tá? Então, né, você tem toda a razão, né, no sentido que eu não formulei bem naquela objeção. Né? Você tem que pegar os ideais também chamados saturados. Deixa eu parar para Foi só pensar. porque eu fiquei em dúvida realmente nisso, se era igualdade só conjuntista ou como Não, variedade. deixa, exatamente, você tem toda a razão, tá? Eu me atrapalhei ali, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui mais uma vez para voltar ao que eu afirmei, tá? Que tem que realmente ser trocado, tá? Não é I, né? Diferente de x1, xn, você também tem que tirar aqueles ideais, tá? Que estão contidos em... Como que é isso? Desculpa. Opa, Gilson, você pode repetir sua pergunta? Não, desculpa, eu tô... Cadê minha caneta? Porque eu já estava me preparando para sair. Foi complicado para mim. A pergunta, né, quer dizer, meio que se transborda nessa seguinte coisa, né? Ou seja, eu posso pegar o V do F de uma forma homogênea, tá? E pegar o V do x1F, xn mais 1F. Né? Posso pegar o ideal gerado por F e o ideal gerado por x1F até xn mais 1F. E o conjunto dos V's é igual. Você tem dois ideais, tá? Que dão o mesmo conjunto algébrico. Então, né, eu estou falando que é uma abjeção, como que é isso? Bom, me desculpem por isso, né? Depois eu vou esclarecer para vocês isso, né? No momento eu preciso realmente... Hoje eu tenho que terminar as 5. Tá? Então, boa pergunta, Gilson. A gente vai falar sobre isso da próxima vez, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Nada. Bom, gente, desculpem, mas mais perguntas, então, né, vocês façam na próxima aula. Né?